Os seus direitos, vocês viram que além do Dr. Antônio Galvão, que é o nosso advogado convidado de hoje, temos um pinheirinho aqui no nosso cenário. Olha só, para saudar a sua chegada. Seja bem-vindo. E do Natal também, né? Obrigado. O senhor não é Papai Noel, né? Mas já estamos saudando. Vamos presentear a audiência com informações valiosas aqui para virar o ano bem. É verdade, né? A informação é poder, né? A informação ela ajuda, salva, ela torna você, né, um consumidor menos passivo, porque às vezes você nem sabe os direitos que você tem. Exatamente. E aí está o doutor Antônio Galvão, que vem aqui pelo menos uma vez por mês trazer para a gente alguma coisa sobre o direito do consumidor. E hoje a gente vai falar sobre uma questão bem importante que vai te ajudar aí com relação a limpar o seu nome, se a sua questão é de dívidas, né? Vai entrar em 2025 com dívida, não é bom, né? Não é legal se ficar com o seu nome sujo, se ficar com pendências, né? Isso ainda mais agora, né? Que o pessoal precisa do nome para comprar presente do Natal. Ano que vem tem rematrícula de escola, material escolar, então tem que limpar o nome aproveitando. Claro, o senhor não é astrólogo, nada disso, mas os astrólogos dizem que não é nada bom você virar o ano com dívidas, né? Exatamente. Então, se você quer começar o ano de 2025 sem dívidas, você precisa saber mais sobre o Feirão Limpa Nome, que promete descontos de até 99% em suas dívidas. Esse é o tema de hoje do quadro Seus Direitos com o Dr. Antônio Galvão. Seja bem-vindo, né, mais uma vez. Obrigado mais uma vez. E vamos começar a esclarecer, então, os nossos ouvintes e espectadores, doutor, sobre essa questão do Feirão Limpa Nome. As pessoas, às vezes, veem, acham que não se encaixam, né? Exatamente. Mas vamos começar dizendo quem que se encaixa nesse feirão. Perfeito. Na realidade, quais dívidas se encaixam vai ser melhor. Legal. Então, via de regra, nesses feirões limpa-nome, nós temos todas aquelas dívidas sem garantia, ou seja, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, às vezes o empréstimo que você tirou no consignado e às vezes foi demitido, sobrou um valorzinho. Então, todas as dívidas sem garantia você vai conseguir negociar. E uma coisa que é interessante, Ednei, compartilhar contigo e com a audiência, é que o feirão limpa-nome, ele teve maior adesão e maior volume de receita, no caso, do que a Black Friday no Brasil. Olha só. Ou seja, teve mais dinheiro girando para pagamento de dívidas nesse mês de novembro do que para comprar, para movimentar o comércio através da Black Friday. Olha que loucura, foram 8 bilhões de reais em dívidas renegociadas até o momento. E por que esse dado, ao mesmo tempo que ele é alarmante, ele também se torna preocupante? Segundo os dados gerais de inadimplência divulgados pela Serasa, em outubro nós tivemos o maior índice de inadimplência no Brasil desde a pandemia. Então, olha só, nós já temos alguns anos, né, que acabamos de passar pela pandemia, mas o endividamento cresceu tanto quanto naquela época em que o pessoal estava sem trabalho, sem dinheiro e assim por diante. Então, a situação é muito preocupante e esse feirão, ele iniciou em novembro, e até o final do mês, na data de hoje, a gente teve a notícia que ele foi prorrogado até dia 20 de dezembro. Então o pessoal tem que aproveitar, se programar, porque como o Ednei bem falou, temos a promessa de até 99% de desconto em dívidas, essas que eu expliquei para vocês, sem garantia. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, enfim, então vale a pena estar conferindo. Mas não é só acessar o aplicativo e pagar, tem que ficar muito atento porque tem muitas pegadinhas envolvidas nisso. Fora os fake que criam para os fake que criam. Né? Isso tem bastante, inclusive, tem que tomar cuidado para fazer esse tipo de negociação, é somente através do aplicativo oficial do Serasa, tá? Então, hoje em dia todo mundo tem celular, consegue baixar através da sua loja de aplicativos o aplicativo oficial do Serasa. Não vá no Google, não procure links, porque tem uma chance de você se dar mal e, lógico, você está querendo resolver uma dívida e às vezes jogar fora um dinheiro é tudo que você não precisa para esse momento, né? Com certeza. E então, o que você tem que fazer para aderir a esse feirão? Primeiro, baixa o aplicativo do Serasa, entra lá com os seus cadastros, se não tiver é só criar muito rápido, e logo vão surgir ofertas para você, tá? E agora que vem o pulo do gato. Quais ofertas eu devo aceitar? Eu sempre digo, Ednei, aceita que tiver maior desconto possível. Obviamente, devo, não nego, pago como puder e eu prefiro que seja pago com o maior desconto possível. Só que você tem que ficar atento a alguns detalhes. Primeiro deles, você só deve pagar dívidas negativadas, que são aquelas que sujam o teu nome. E por que eu estou fazendo essa ressalva, Ednei? Quando a nossa audiência entrar no aplicativo Serasa, eles vão perceber que lá vão existir 3 tipos de dívida para serem pagas. Dívida negativada, conta atrasada e grupo de dívidas. Você sabe qual que é a diferença entre elas? Não tenho ideia. Então vamos lá.
Dívida negativada é aquela que está sujando o teu nome. Popularmente falando... Teu nome já foi para SPC. Já foi, exatamente. Está sujo, está sem crédito, já não tá vai, restrito, não vai conseguir comprar nada no financiamento. Uma balinha na esquina no fiado, né? Agora, a conta atrasada, o que é? É uma conta que já tem mais de 5 anos. E se a audiência não sabe, quando uma dívida tem mais de 5 anos, ela não pode mais ser cobrada. Você só paga se quiser. Ou seja, a conta atrasada, ela não suja o teu nome, ela não baixa o seu score e ela não pode ser cobrada, inclusive na justiça não pode ser cobrada. Então, se você quiser fazer, nossa, eu quero pagar por orgulho, porque tem muita gente que tem isso, né, Ednei? A gente tem que... E às vezes ganhar um dinheirinho extra, né? 13º e tal. Exatamente. Às vezes a pessoa pensa, pô, eu quero liquidar tudo mesmo, não me importa se precisa ou não pagar, então acaba fazendo esse pagamento, mas se o dinheiro está curto, se você quer resolver a tua vida financeira essencialmente com aquilo que está travando o teu crédito, é as dívidas negativadas. As atrasadas, você já sabe, tem mais de 5 anos, não podem ser cobradas. E o grupo de dívidas é pior ainda, porque o grupo de dívidas ele mistura várias contas atrasadas e aí eles vão te dar um desconto muito maior, só que estão várias dívidas que são prescritas e você não precisaria estar fazendo o pagamento. Já está no nível premium, exatamente, assim, de endividado. E aí qual que é o problema? Se você, às vezes, faz uma negociação, você tem que estar atento que essa negociação tem que caber no seu bolso. Né? Que infelizmente, Ednei, tem uma prática que eu particularmente sou contra, mas muitos dos brasileiros acabam mantendo essa prática ao longo dos anos, que é o quê? Insistir em manter o nome limpo sem ter condição de pagar uma negociação. Então vamos dar um exemplo. Pô, o Ednei está com uma dívida e não vai conseguir pagar a parcela desse mês. O que o Ednei vai fazer? Não, eu não posso ficar com o meu nome sujo por uma questão de orgulho. A gente entende que tem pessoas que realmente não podem ficar com o nome sujo e daí, né, elas estão na exceção. Mas a regra desse costume brasileiro é o quê? Não posso ficar com o nome sujo, é tudo que eu tenho, né? Os nossos pais, nossos avós sempre falaram isso, né? E acabam indo e fazendo renegociações que sabem que não vão conseguir pagar. Para quê? Para prolongar por 2, 3 meses uma nova notificação de nome sujo e vai renegociar novamente e novamente. E qual que é o problema disso? Você consegue adivinhar? A bola de neve, né? E juro, né? Cada vez mais a dívida vai crescer. Então, se você não consegue pagar, não faça a negociação. Opte por sempre fazer a negociação à vista, como a gente pontuou, até 99% de desconto. Então, tem boas condições para fazer à vista. Mas se realmente tiver difícil para pagar à vista e você precisar fazer parcelado, vai a dica da vez. Faça parcelamento só das dívidas negativadas. E por que você não deve fazer das contas atrasadas? Quando você tem uma dívida prescrita, que a gente chama uma dívida caduca, ela não pode mais ser cobrada. Eles não podem entrar na justiça, eles não podem te negativar, não podem te protestar, você paga se quiser. Só que vamos supor que você fez uma negociação e você não conseguiu pagar. O que aconteceu juridicamente falando? Aquela dívida que estava caduca, foi gerado um novo contrato dela. Então ela deixou de ser caduca, ela é uma dívida nova. E se você atrasar essa dívida nova, aí sim eles vão poder te cobrar, processar, protestar, e aí tá feita a bagunça. É uma bela de uma pegadinha. Uma bela de uma pegadinha. Então a audiência tem que ficar muito esperta, porque esse feirão, ele possibilita um ótimo desconto, mas ao mesmo tempo você tem que saber aonde pagar, qual desconto pegar. Então, tá? Então a dica é entrar no aplicativo do Serasa, né, ir lá identificar essas 3 modalidades, dessas 3 modalidades priorizar a dívida ativa. Não, isso, não. Dívida negativada. Dívida negativada, gente. Ó, presta atenção, porque essa é a dica. Porque se você for para as outras opções, pode ser que você só aumente o problema. Exatamente, que você se dê mal lá na frente. Então paga só as dívidas negativadas. Que é aquela que já pôs teu nome no SPC. Isso, ou exatamente. No Serasa, né? Exatamente. E aí uma outra dica muito importante para o pessoal ficar atento é o seguinte. Se vocês não sabem, o Serasa, ele não é uma empresa de limpa-nome. O Serasa é uma empresa de cobrança. Se você puxar o CNPJ deles, a atividade deles é cobrança, não é limpeza de nome. Então, o que acontece? Muitas vezes o cidadão vai, poxa, legal, tem um desconto muito bacana, cabe no meu bolso, finalmente vou me ver livre dessa dívida que me atormenta há anos, vai, faz o pagamento, beleza, agora eu vou realizar o meu sonho. Vou trocar o meu carro, vou financiar uma casinha, enfim, pegar um empréstimo para movimentar minha vida pessoal e quando chega no banco tem a negativa de crédito. E aí o cidadão fica indignado, Ednei, porque ele vai olhar assim e vai falar, poxa, eu paguei a dívida, eu estou sem restrição, por que é que eu não consigo crédito? Você arrisca? Palpite? O tal do cadastro positivo, negativo, não? Não é o cadastro positivo, mas é
a lista negra dos bancos, popularmente conhecida, restrição interna dos bancos, oculta, exatamente, que fica vinculada ao Banco Central. E por que é tão perigosa essa lista, né? Porque ela propicia um intercâmbio de informações entre todos os bancos e financeiras. Então vamos usar um exemplo. Eu, Antônio, estava com uma dívida de R$1.000 no banco, certo? E aí eu cheguei num desses feirões e vi um acordo. Poxa, R$200 eu mato essa dívida. Legal, 200, vamos resolver isso aí. E aí, o que o banco para o qual eu paguei através desse acordo vai fazer? Vai sinalizar ao Banco Central que eu, Antônio, dei um prejuízo para ele de R$800. Olha só que situação constrangedora, né, Ednei? Basicamente... Não é muito legal também, né? Do ponto de vista legal, Nem um pouco. Eu já vou entrar nessa questão, mas assim, basicamente eles estão dizendo o quê? Eu te ofereci um desconto, você aceitou a minha proposta, mas mesmo assim eu estou sinalizando para todo mundo que você é um picareta, um devedor e assim por diante. Então, isso por si só já é revoltante. Sim. E agora, se você pensar que além dessa sinalização, porque é óbvio, né? Você tem um histórico, e daí é muito importante falar a distinção, né? Entre a restrição de crédito normal da SPC, Serasa, para a lista negra dos bancos, para a restrição interna dos bancos no Banco Central. Que é o quê? Ontem eu tinha uma dívida no SPC Serasa. Hoje eu paguei. Amanhã o meu nome está limpo. Ok, consigo, né, trabalhar com o meu nome normalmente. No Banco Central, ontem eu tinha uma dívida, hoje paguei, a partir de amanhã o nome está limpo daqui para frente. Mas o histórico dos últimos 5 anos permanece. E aí esse é o segundo ponto que eu digo que causa indignação naquele cidadão que fez o acordo, porque além de ele descobrir que o banco taxou você de mal pagador para todo o sistema financeiro, porque esse registro no Banco Central é acessado por todos os bancos e financeiras, ele também vai restringir o teu crédito. Por quê? Quando o gerente for olhar o teu relatório para ver, poxa, qual que é o histórico do Ednei? Ele está limpo hoje, mas nos últimos 5 anos ele gerou um prejuízo para nós. Então, de duas uma, pessoal. Ou ele vai te negar o crédito pelo histórico de mal pagador, e simplesmente isso, ou ele vai elevar tanto a tarifa de juros que você vai falar, não, está muito caro, não vou contratar esse produto. Por quê? Porque ele está com o risco da tua inadimplência. Então, aí nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Quando fez o pagamento desse acordo, guarda o comprovante. O pessoal brasileiro não tem esse costume de guardar o comprovante e depois para achar é um problemão. Então guarda o comprovante e acompanha se foi limpo daqui para frente e o histórico completo do teu nome no Banco Central. Se foi limpo, ok, vida que segue. Se não, se tiver qualquer anotação na coluna prejuízo, vocês têm que se dirigir a algum órgão de defesa do consumidor, ou um PROCON, ou até o portal consumidor.gov.br e informar essa situação. Olha, fiz um acordo em um feirão limpa-nome, porém meu nome continua com crédito restrito no Banco Central, aqui está comprovando de pagamento e eu solicito a baixa dessa negativação. E aí o Banco Central vai enviar, aí não é simplesmente você discutindo com o gerente da agência da tua cidade, né? Um órgão superior vai mandar um ofício para o banco fazer essa baixa. E se mesmo com a ordem do Banco Central eles se negarem a fazer essa baixa, aí você tem que procurar a justiça, porque, obviamente, o abuso extrapolou todas as esferas do bom senso. É um constrangimento ilegal. Totalmente. Mais ou menos assim. Totalmente. Inclusive, na minha visão, é uma penalidade quase eterna, né? Porque o que acontece? Se o cidadão soubesse quais são as condições reais, então eu vou pagar e eu vou ter uma restrição e depois eu vou ter que me incomodar para limpar isso aqui. Beleza, você iria ponderar. Né? Pô, será que vale a pena para mim? Não vale? Eu quero comprar essa briga, não quero. Mas se você não sabe, o que acontece? Você fica igual, desculpe o termo, mas igual barata tonta quando você vai no comércio, nos bancos, porque os gerentes eles não falam essa informação. Tem uma travinha aqui. Recusou, mas não sei porquê. Eles não querem produzir prova contra eles, exatamente. E aí você tem que fazer toda uma investigação. E quanto tempo um cidadão comum, né, vamos dizer assim, um leigo no assunto, vai demorar para chegar nessa informação? Se ele não sintonizar aqui no Jata Mais, dificilmente ele vai ter acesso a esse tipo de informação. Por isso que eu falo, informação é poder. Eu fico pensando às vezes, doutor, porque graças a Deus uma coisa que eu cuido muito é do meu nome e nunca fiquei devendo de maneira que fosse para SPC, para qualquer serviço de produção ao crédito. E aí, ou seja, eu sou um bom pagador. Mas aí quando eu vejo lá, consulto linha de crédito e tal, eu vejo as taxas de juros, para mim, né, que sou um bom pagador, eu fico pensando, imagina quanto que eles pedem de um mau pagador. Exatamente. Né? Então, o banco sempre vai ganhar. Sempre ganha. Sempre vai ganhar de um jeito ou de outro. Ele vai sempre sair em vantagem ao consumidor que
né, numa crise, a crise que o empresário, que o consumidor, como em geral, enfrenta, o banco na crise ele fatura, sem crise ele fatura mais ainda. Ele está ganhando. Ele está ganhando em qualquer condição. Não digo que isso, né, seja um incentivo para ser inadimplente. Exatamente. Mas se você acertou nas condições, porque o que o senhor falou aí é uma questão de uma regra que eles colocam para você, ou seja, pague tanto e retire o seu nome, que depois eles descumprem ao te colocar, né, como um mal pagador. E a justificativa deles é o que? O Banco Central exige que a gente faça esse intercâmbio de informações. E tudo bem, só que o que acontece? Esse intercâmbio de informações está sendo reportado de uma maneira equivocada, porque você não tem débito com eles. Como você gerou um prejuízo se a oferta partiu do banco? Do banco. Entende? Então, essa é a situação que, inclusive, os tribunais, né, a justiça já entende que é ilegal e eles têm que fazer essa baixa mediante o pagamento do valor. Né? Independente se foi com desconto ou não, se a dívida foi liquidada, eles têm que limpar o nome lá no registrado. Doutor, vamos recapitular então para ficar bem claro para os nossos espectadores, né? O que você deve fazer então se você está inadimplente, você está com o nome negativado, está com o nome no SPC, no Serasa, deve fazer então para conseguir aderir a esse feirão que pode ter desconto de até 99%. Perfeito. Audiência, primeiro passo, baixar o aplicativo Serasa no seu celular. Ao acessar o Serasa, vai procurar somente as dívidas negativadas, que são as que mais impactam porque restringem o seu crédito, e vai pagar essas ofertas. Segundo passo, salvar esses comprovantes e vai acessar, né, através do Google ali, Registrato Banco Central. Vai fazer login também no sistema do Banco Central, através das tuas credenciais Gov. Hoje em dia todo mundo tem a conta Gov. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem como. E você faz o download daí do teu relatório dos últimos 5 anos para você verificar como que estão lançadas esses apontamentos. Então lá no site do Banco Central vai ter a opção Relatórios SCR, tá? SCR. É nesse campo que você tem que clicar. Você vai colocar os últimos 5 anos e emitir um relatório. Dentro desse relatório vão ser apresentadas várias colunas, tá, Ednei? Na terceira coluna vai estar escrito prejuízo. E você vai rolando as páginas e identificar se tem algum valor lá. Qualquer número maior do que 0, ou seja, né, qualquer número positivo, significa uma negativação. E quando você ver isso, logo ao lado ali, vai ter a natureza. É cartão de crédito, é empréstimo, cheque especial. Você, opa, mas isso aqui eu paguei nesse feirão agora, por exemplo. E aí você vai fazer o quê? Terceiro passo, se dirigir a um órgão de proteção ao consumidor, Procon ou consumidor.gov.br, junto com o seu documento pessoal e o comprovante de pagamento, e vai solicitar a baixa do negativação Mas registrado. paga ali pelo aplicativo mesmo. Paga pelo aplicativo mesmo. Sai um boleto e tal? Do Serasa, sim. Sai um boleto, tudo ali pelo aplicativo. Pode pagar através de cartão de crédito, boleto bancário, Pix, tudo. Isso vale para, por exemplo, compra em loja, comprei algum serviço de alguma loja e paguei em dinheiro a primeira e não paguei mais. Vale só também? Lojas grandes, daí que elas são conveniadas com o Serasa. Geralmente o comércio local ali, eles trabalham mais com a CDL, Com né? a CDL, exatamente. Que daí tem o SPC. Isso, né? exatamente. Que é outro órgão de proteção ao crédito. Aqui em Canoinhas, também. por exemplo, o SPC é vinculado ao CDL, né? Exatamente. Então tem algumas diferenças. Tanto é que a gente não tem mais condição nem de pegar a taxa de inadimplência aqui em Canoinhas já há algum tempo, porque as pessoas, antes todas as pessoas eram consultadas no SPC. Hoje, raramente há essa consulta porque as pessoas compram com cartão, né? Sim, e aí não tem a consulta ao SPC, porque quem dá o crédito é o banco, a financeira. Hoje a gente trabalha, o comércio aqui em Canoinhas trabalha no escuro porque não tem uma medição de inadimplência. A não ser que fosse feita uma pesquisa de loja em loja, né? Sim. Para saber quantos, mas nem assim tem, porque a dívida é com o banco, não é com a loja. A loja vendeu a dela e tá... Exatamente. Já recebeu ali, vai receber, ao longo do parcelamento, enfim. A taxinha do cartão. Mas é preocupante nós não termos acesso a esses dados, porque isso dita toda uma matriz econômica, né? A gente costumava fazer reportagem de início de ano para mostrar o quanto que foi, como foi bom ou ruim o Natal, pedindo as consultas SPC, que era nosso único meio de descobrir qual que era o percentual de aumento de vendas no Natal. Só que agora não tem mais, né? Sim. Porque eles até podem nos ceder esse número, mas é muito pequeno, porque poucas pessoas compram no crediário, né? no crediário da loja, né? Isso é complicado. Vou mandar um abraço para o Osmar, para o Gabriel, para o seu Otto também, tá dizendo que você assiste sempre o programa aqui, estão ligados no nosso programa, mandando mensagem pelo nosso
chat no YouTube. Claro, você pode mandar também para o nosso WhatsApp 3622-5674. Queria mais uma vez agradecer a presença do Dr. Antônio Galvão, sempre muito importante quando ele vem aqui, traz sempre informações valiosas para a gente. Já desejando Feliz Natal, que eu acho que a gente só vai se ver ano que vem. Igualmente, para o Ednei e para toda a audiência.